Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin brigando no topo histórico, Ethereum brigando pelas altcoins. Em uma faixa crítica, Trump fazendo acordo com Xi Jinping, China e Estados Unidos resolvendo as tarifas e dados de inflação menores do que o esperado. Será que Jerome Powell, o chefão do Banco Central norte-americano, vai olhar para isso com bons olhos e cortará a taxa de juros na semana que vem? É isso que eu quero discutir neste vídeo de forma completa. Será que a gente está caminhando para o start da temporada das altcoins? Que acontece justamente quando o Bitcoin briga no topo e o Ethereum brilha. Quando Powell corta os juros, quando o Banco Central norte-americano corta os juros, o benefício vem para os ativos de risco. E as altcoins amam este benefício. Será que a gente está diante deste cenário? É isso que eu quero discutir com você neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã, analisarei dezenas de ativos, dezenas de altcoins, e é por isso que eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer justamente que eu analise amanhã. Coloque aqui embaixo nos comentários. Eu vou juntar os pedidos dos 2 últimos dias com os pedidos de hoje e faremos uma mega avaliação amanhã. Pois bem, vamos começar falando de Estados Unidos e China. Hoje, Trump anunciou que um acordo está sendo costurado e está prestes a entrar em vigor. China e Estados Unidos resolvendo a briga que derrubou os mercados nos últimos meses e que ainda assustava o Banco Central norte-americano, justamente pela incerteza em relação a essas tarifas e como elas iriam impactar a inflação. Vimos uma resolução muito importante e agora a gente tem um caminho aberto para que algo mais sólido fique. E o mercado, ele ama solidez, ele odeia incerteza, ele odeia o Trump digitando no computador dele e falando alguma besteira em relação à China ou até em relação ao Elon Musk. Pois bem, a questão das tarifas pode se resolver. E some isso a inflação nos Estados Unidos caiu. A gente recebeu esses dados hoje pela manhã e eles vieram melhores do que o esperado, o que também é espetacular, porque coloca para a próxima reunião do Fed justamente Jerome Powell contra a parede. Olha, Powell, a política monetária tem que sim caminhar em direção ao corte de juros. É o que vários analistas, é o que Trump está pedindo. Por quê? Porque se as tarifas forem resolvidas, se a criação de emprego se mantiver da forma que a gente tem visto e a inflação estiver caminhando para a meta, por que não cortar? É isso que nós saberemos na próxima semana, na reunião do Fed, na quarta-feira que vem. Será um evento extremamente importante. Embora a expectativa ainda seja de não corte na taxa de juros, mas sim manutenção. No entanto, o mercado ele acelera, ele de fato se beneficia, ele sobe na expectativa do corte. Esta reunião que teremos na próxima quarta-feira será extremamente importante. Se as tarifas tiverem sido totalmente resolvidas e, de fato, os dados se mantiverem muito bons, Powell pode trazer alguma indicação ou até alguma fala em relação à próxima reunião, que está marcada para julho. Mas eu lembro a você, o mercado acelera,
Ele sobe na expectativa, não no fato. Então a gente tem que ficar bem atento. Mas o mercado recebeu os dados hoje de forma muito benéfica. Então por que a gente está vendo uma queda de 1,7%, 1,6% no Bitcoin? Está 108.400, a gente fechou lá em 110.200. Não faz o menor sentido, não é verdade? Na verdade, até faz sentido. O que a gente está vendo aqui é uma realização de lucros e uma liquidação forçada daqueles que operam de forma ultra alavancada e estão extremamente otimistas com as notícias. É natural a gente ver esse tipo de movimento. Você entende que algo está muito bom e você aproveita para fazer realizações pontuais. É o mercado sendo, de forma normal, o mais... como é que eu posso dizer? O mais correto possível. É o que muita gente não faz, é o que muita gente não considera. O mercado começa a subir, principalmente o Bitcoin começa a subir, temos notícias boas e o mercado nos leva a realizar pontualmente. É isso que a gente está vendo hoje. E muito mais, a gente está vendo uma movimentação para liquidar alguns players. Isso é natural, é esperado e a gente tem que ficar de olho, porque este curtíssimo prazo ainda está em aberto. Embora o macro seja bullish, embora o macro e o médio esteja muito saudável e a gente tenha com maior probabilidade a busca por faixas superiores, o curtíssimo prazo ainda assim é para a gente ficar de olho. Por quê? A gente teve uma aceleração e seria natural a gente formar uma base de preço agora em um prazo menor e aí sim seguir em alta. Foi o que a gente até discutiu ontem. É a menor probabilidade, isso eu gravei no vídeo de ontem pela manhã, a menor probabilidade é sim a gente corrigir, mas a gente não pode se enganar, ignorar uma correção. Com o fechamento do diário com um padrão que a gente pode chamar de homem enforcado, este cenário começou a aparecer. Então eu sempre vou olhar para faixas de oportunidade entre as áreas de retração de Fibonacci que estão em 106.700 e 104.300. Lembrando que este ponto aqui nos traz um gap de curto prazo. Então eu vou olhar, você vai olhar para vai subir, vai cair exatamente. Exatamente. Por quê? Porque o curto prazo, ele é amplo, ele sempre tem que ficar em aberto, para que você não tome decisões irresponsáveis com o seu dinheiro. A gente tem que sempre olhar para faixas de Fibonacci, numa correção de curtíssimo prazo, olhar para o suporte de 100 mil dólares, este é vital, ele deve se manter, e olhar para o rompimento, que só virá acima de 112 mil. Então, teve o rompimento de 112 mil, a gente abre espaço para uma aceleração mais agressiva. Sim, é óbvio, a gente comentou sobre isso e vem discutindo sobre esse cenário. Mas faixas de oportunidade, na minha humilde opinião, não necessariamente no Bitcoin, mas em determinadas altcoins, pode aparecer sim em uma movimentação de fundo ascendente para aí sim termos o rompimento do topo. Porque lembro, é necessário um volume de negociação mais agressivo para que a gente consiga romper esta área. Então é natural uma correção, embora ainda assim seja menos provável. O que eu quero deixar extremamente claro? Algumas vezes as pessoas não conseguem dividir a cabeça entre investimento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. O curto prazo, a gente sempre vai ter mais de uma, na verdade, mais de duas, mais de três
movimentações em potencial. E você tem que ficar com esta visão mais ampla, porque o mercado de curtíssimo prazo ele é muito sensível a certas notícias, a certos eventos. Então, não é porque é improvável que algo aconteça que aquilo não vai acontecer. Não é porque aquilo é mais provável de acontecer que de fato vai acontecer. Sempre tenha em mente a incerteza. Ah, sim, é fácil de analisar. Então faça a sua análise. Crie o seu vídeo e coloca no YouTube. É simples, não é verdade? Se fosse tão fácil, todos fariam e teriam a consistência. O que eu estou querendo te trazer é, tenha um pleno respeito com o mercado, principalmente nesse curtíssimo prazo, porque a gente tem que entender que a gente tem cenários em aberto. É por isso que eu busco sempre ter planos de investimento semanais. E provavelmente neste momento que você está assistindo a este vídeo, eu estou gravando o plano de investimento semanal para os integrantes do Grupo Premium e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu tenho os meus programas de conhecimento. O que eu sempre faço questão? De entregar os cenários, para que a gente se conscientize desses cenários e possa agir de forma analítica. Quando você está preparado, pensa o seguinte, eu estou preparado para... Estou dirigindo, eu estou preparado para aquela curva, eu conheço aquela curva, eu sei que se eu entrar muito rápido, eu posso até deslizar e bater o carro. Então, se eu entendo que aquela curva ela é perigosa, eu vou desacelerar. E se estiver chovendo, eu vou agir de uma determinada forma. E se estiver nevando, tudo bem que não neva em vários lugares do mundo, mas e se estiver nevando? Se você se prepara, você não vai agir pela emoção, você vai agir de forma consciente. Você vai agir de forma analítica. Então, eu sempre enfatizo isso para que você possa começar a evoluir, a desenvolver o seu senso mais analítico e menos emocional possível. Mas, se o Bitcoin está no curtíssimo prazo, com o cenário em aberto, o macro não muda. A gente não tem nenhuma mudança em relação ao macro. A gente segue muito saudável, muito bullish e a maior probabilidade ainda segue a mesma, de busca por faixas superiores. Inclusive, eu sempre gosto de atualizar o P-Cycle Top, que é um indicador que marcou topos no passado e tem o seu alvo intermediário lá em 165 mil dólares. Este alvo intermediário, que é marcado pela média longa do P-Cycle Top, ele sempre foi ultrapassado. Isso quer dizer que vai ser ultrapassado de novo? Obviamente que não. Mas é uma marcação muito importante que a gente tem que ficar de olho. Então a gente tem um cenário de alta e aceleração posterior. É claro, a gente precisa romper os 112, mas o macro segue mega saudável e a gente tem que acompanhar apenas este curtíssimo prazo para validar oportunidade ou acompanhamento do movimento do Bitcoin em si. E quando eu falo oportunidade para quem? Eu venho falando de oportunidade e as pessoas odeiam essa palavra, por quê? Porque não tem caixa ou porque compraram euforia. A gente falou nesses últimos dias sobre ser contraintuitivo, comprar quando não existe interesse. Isso ainda acontece. Todo mundo vai comprar quando todo mundo tiver uma visão de vou ficar bilionário com esses ativos. E aí vai ser justamente o movimento contrário que irá acontecer. Vai ser o momento da gente pular fora, vender. Já falei bastante sobre isso e se você quiser entender o que é ser contraintuitivo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes, aperta o like e confere esses últimos vídeos da última semana, esses últimos 10 vídeos. Vai fazer muita diferença e pode te ajudar bastante. Mas eu falo de oportunidade para quem tem consciência do momento em que nós estamos e tem o caixa. Caixa, como é que eu vou ter caixa agora? Assista a aula de Caixa Infinito.
Exposição em caixa é algo vital. Você não sobrevive a esse mercado se você não tiver exposição no momento certo, mas também tiver caixa. Confere aqui na descrição do vídeo, tem uma aula completa de caixa para você. Se eu estou falando de oportunidade, eu estou falando de oportunidade em altcoins. Espera aí, altcoins. Vamos para o foco do vídeo? Será que a gente está diante do início de uma alt season? Antes que você me xingue, o que é alt season? É aquele movimento mais agressivo das altcoins em que elas performam muito melhor do que o Bitcoin. Ah, Luan, de novo essa questão de alt season. Vamos lembrar, a alt season ela tem uma necessidade clara. Ela precisa que o mercado tenha uma queda na dominância. Então, a alt season acontece desta forma, dominância em queda, ou seja, o dinheiro está fluindo do Bitcoin para as altcoins ou está priorizando as altcoins. E a gente entende isso com a marcação aqui da dominância. Luan, mas isso nem começou a acontecer, só estamos vendo alta. Como é que você pode falar de alt season? A alt season, ela acontece, mais uma vez, Bitcoin em topo, em acumulação. Rompimento de topo e acumulação. A gente está diante do rompimento do topo, o último não. Então a gente precisa acelerar mais. No entanto, a gente tem também um cenário importante, que é a queda da dominância com o Ethereum performando melhor do que o Bitcoin. E a gente está vendo isso. A gente tem que ficar atento agora, não apenas ao Bitcoin, porque o Bitcoin ele é o farol. Sim, o mercado vai subir, vai descer de acordo com o Bitcoin. No entanto, para quem está de olho em altcoins, e eu venho repetindo isso, o Ethereum vai ser um balizador muito importante. Porque o Ethereum versus Bitcoin está subindo. Poxa, mas está subindo do limbo. Mas está subindo de uma faixa muito importante. Vamos olhar o mensal. Ele está subindo de um suporte muito importante. Some a isso o Ethereum justamente em uma área limite. Eu já mostrei este gráfico. Quando a gente teve a perda da linha de tendência de alta e a recuperação da mesma, o Ethereum acelerou agressivamente. Tivemos este mesmo cenário e estamos brigando na faixa de $2.800, que é muito importante. Essa área de $2.800 casa muito bem com a mudança, o shift, a movimentação que pode acelerar o Ethereum e pode acelerar o Ethereum versus o Bitcoin. E por que o gatilho de Ethereum, o movimento do Ethereum é tão importante para o gatilho da alt season? Porque a gente tem aqui o caminho para a alt season e não, isso não mudou. Por quê? Porque o dinheiro ele vai para o Bitcoin e posteriormente ele vai para o Ethereum. Todo mundo odiava o Ethereum. Até ontem, na verdade, até abril, todo mundo odiava Ethereum. E Ethereum teve aquele movimento muito agressivo. O que aconteceu desde então? O Ethereum está ganhando terreno e o dinheiro, invariavelmente, está indo para Ethereum. Como é que eu consigo enxergar que o dinheiro do Bitcoin está indo para Ethereum? Aqui. Eu consigo enxergar que o Ethereum Bitcoin está em uma recuperação. Este é um movimento importante. E o mercado vai realmente sentir este fluxo quando o Ethereum romper os $2.800, porque é uma resistência importantíssima. Se o fluxo for para Ethereum, o caminho para a alt season começa a tomar estrutura. Caminho para a alt season. O dinheiro vai para o Bitcoin. O dinheiro gira para o Ethereum. Depois que o dinheiro vai para o Ethereum, ele começa a caminhar para ativos maiores.
para os ativos como Solana, XRP, BNB, os top 10, 20, 30, 40. E aí é que a gente enxerga mais um giro de capital, com o dinheiro indo para os mid caps, small caps, micro caps, as geminhas explosivas. E isso se torna claro neste gráfico, com a dominância tendo quedas. Ah, Luan, mas isso é muito longe, só vai acontecer aqui ou acolá. Eu respeito a sua opinião, entendo a sua visão, mas eu chamo a atenção justamente para este movimento que estamos vendo em Ethereum e em Ethereum Bitcoin. Se você está enxergando um cenário de alta para o Bitcoin e você tem altcoins no seu portfólio, você deveria sim olhar com muito carinho para o movimento que nós estamos vivendo em Ethereum. O Bitcoin ele pode corrigir e fazer fundos ascendentes, só que o Ethereum ainda assim está extremamente forte. E este pode ser um gatilho bem importante para a ativação do movimento que todos conhecemos como alt season. É o Ethereum que é o gatilho para a alt season. Quando o dinheiro começa a fluir de verdade para Ethereum, a gente pode olhar com muito mais atenção para as altcoins. No entanto, o que eu sempre falo, a atenção para as altcoins, ela acontece e vai acontecer neste movimento. No entanto, quem que ganha mais dinheiro? Quem compra quando existe euforia ou quem compra quando aqueles ativos estão de lado? Preste muita atenção nisso, que é vital e faz toda a diferença. Ser contraintuitivo. Mas, é claro, eu lembro a você, neste vídeo, eu não estou te trazendo uma indicação de compra do Bitcoin, de altcoins, nem compra, nem venda. Este é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base em estudos, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quiser mais informações, atualizações, estar antenado em cima de tudo aquilo que a gente está olhando no mercado, que está acontecendo, você quer receber insights, atualizações, clica no segundo link da descrição, é o nosso grupo do Telegram geral, ele é gratuito, tem muita informação bacana para você. Analisa, avalia com cuidado e presta muita atenção nos sinais que o mercado está nos trazendo. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.